Esta puxada, ela pode ser feita de processo em processo, de uma forma esquemática. Nós teríamos o cliente consumiu o que está nesta operação. Esta operação repõe o que o cliente consumiu. Conforme ele repõe, ele dá algum tipo de comando para que a operação anterior reponha o produto consumido. E assim a gente vai trabalhando de operação para operação para fazer a puxada. Mas também é considerado sistema puxado se eu fizer, conforme o cliente puxou algum produto, ele consumiu algum produto, eu posso fazer o start da minha produção na primeira operação, e aí esta primeira operação vai, entre aspas, empurrando o meu fluxo para as operações seguintes. Mas continua sendo conceito de sistema puxado porque eu estou trabalhando conforme necessidade do cliente ou conforme demanda do cliente. Só vou produzir conforme eu tenha o pedido do cliente. Também nessas discussões do VSM, temos que pensar na agregação de valor. Conceito básico da Toyota é identificar desperdícios, eliminar ou minimizar os desperdícios ou as perdas. O ideal é que se conseguisse eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao produto. Às vezes temos alguma dificuldade em identificar o que é essa agregação de valor, mas basicamente é pensar aquilo que o cliente paga. Valor é tudo que o cliente quer, está disposto a pagar, que traz satisfação ao cliente. Desperdício é tudo aquilo que consome algum tipo de recurso, mas não cria valor. E aí, para procurar esses desperdícios, além do mudar que já foi comentado, temos que pensar que existem 3 categorias de desperdícios, que em japonês é este muri, murá e mudá. Qualquer tipo de excesso, sobrecarga ou despropósito é um desperdício, que é o muri. O murá, irregularidades, variações. Então lembram, está associada à questão de estabilidade. E o mudá são os desperdícios que já vimos anteriormente. Mudá, qualquer atividade que consuma recursos sem criar valor para o cliente. Dentro dessa categoria é considerado o mudar tipo 1, atividades que não podem ser eliminadas imediatamente, e os mudar do tipo 2, atividades que podem ser rapidamente eliminadas por um Kaizen. Exemplo de mudar tipo 1, operação de retrabalho após uma estação de pintura, necessário para que se obtenha um acabamento aceitável pelo cliente do processo da pintura. Então requer uma melhoria no processo da pintura, que pode ser difícil. Exemplo de mudar tipo 2. Uma múltipla movimentação de produtos e estoques entre as etapas de um processo de fabricação e montagem. Com um Kaizen eu posso analisar com a ajuda de um time de especialistas e podemos resolver estes problemas de movimentação e estoques. Murá, falta de regularidade em uma operação com altos e baixos na programação, causados não pela demanda do cliente final, mas pelo sistema de produção ou o ritmo de trabalho irregular de uma operação, fazendo com que os operadores tenham picos de trabalho intenso e depois momentos de espera. As irregularidades frequentemente podem ser eliminadas pelos gerentes por meio de programação nivelada e uma atenção cuidadosa ao ritmo do trabalho, que é o takt time. Então aqui começam a aparecer já conceitos de nivelamento e do ritmo de produção. Muri, sobrecarga do equipamento ou operadores exigindo que operem em ritmos mais intenso ou acelerado do que deveriam, empregando mais força ou esforço por um período maior de tempo do que podem suportar. Também é um desperdício porque eu vou ter um resultado negativo ao longo do tempo. Os desperdícios mais comuns que vamos perseguir quando montamos os VSM são os referentes a mudar. Aqui tem uma relação para ilustrar os chamados 8 desperdícios da produção. Superprodução, espera, transporte, processamento, movimento, produzir produtos defeituosos, estoques e conhecimento das pessoas. Também temos que pensar que devem ser eliminadas as causas dos desperdícios, porque o desperdício é o efeito. São as consequências de problemas que temos. Então temos que chegar mais a fundo nesses problemas
identificar as causas desses desperdícios para poder minimizar ou até eliminar esses desperdícios. Como apareceu um novo ESM, o Takt Time, aqui tem uma visão um pouco mais clara do que é o Takt Time. Então, o tempo Takt é o ritmo da produção, é a cadência. Podemos até entender esse tempo como sendo uma velocidade da nossa fabricação, mas ele é medido em tempo. O Takt Time é o tempo que um produto ou componente ou serviço precisa para ser realizado, para satisfazer a demanda do cliente. Quanto tempo eu preciso processar um produto para atender aquela demanda que eu me comprometi com o meu cliente? O Takt Time, o tempo Takt, ele sincroniza o tempo de processamento com a demanda. E se estamos querendo partir para Just in Time, temos que estar o mais próximo desta demanda real. O tempo Takt é calculado de uma forma simples, são os minutos diários de produção, multiplicado por a eficiência de nossos processos e dividido pela demanda diária do cliente. Então, esta é a base para a carga de trabalho dos operadores. Pelo Takt, inclusive, eu consigo estimar para aquele processo quantas pessoas precisam trabalhar para atender a demanda do cliente. Então, o tempo Takt é o tempo de trabalho, o tempo disponível para trabalho dividido pela demanda do cliente, considerando algumas perdas que podemos ter neste processo. É o tempo que eu preciso para processar um produto para atender a demanda do cliente. E assim finalizamos a segunda fase de implementação do Lean Manufacturing, da nossa transformação Lean, que basicamente é a gente trabalhar os VSM, estado atual para planejar estado futuro. Podemos aplicar metodologia A3, conceitos de Just in Time, eliminar ou minimizar desperdícios, trabalhar com o ritmo, com a cadência da produção, o Takt Time, e com os conceitos da produção puxada, do sistema puxado de produção. Basicamente, estes são os pontos principais desta segunda etapa da nossa transformação Lean.